Aleluia, glória a Deus. Com gratidão no nosso coração, nós estamos aqui hoje reunidos para declarar a nossa alegria de estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus, para conceder ações de graças a Deus, porque Deus é digno. E hoje nós queremos falar sobre ações de graças. Ações de graças. E antes de falar especificamente sobre ações de graças, essa semana eu li um aplicativo específico, que é um aplicativo específico que trata sobre passagens bíblicas, sobre textos da Bíblia. Eles fizeram um levantamento, e o versículo mais compartilhado em 2020, o versículo que foi mais compartilhado por todos os versículos que eles postam, e todos os dias eles postam pelo menos um versículo, de todos os versículos mais compartilhados em 2020, foi o versículo que está em Isaías 41, no verso 10, que está escrito assim: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Glória a Deus. Esse foi o versículo que foi mais compartilhado através desse aplicativo aqui, que é um aplicativo que ele está em vários países, muito específico. E esse versículo é uma verdade de Deus para nós, Deus falando com o povo dele, mas você pode pegar esse versículo e trazer para a sua verdade, para a sua realidade, trazer para você, como Deus falando com você. Sim, nós podemos fazer isso, crer por fé que é Deus falando conosco. E aqui ele diz especificamente: não tema, não tema, porque eu estou com você. É algo específico, eu estou com você. E ele fala mais: não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Creia nessa verdade, creia nessa palavra, tome para você. Mas existe aqui um contexto aqui que nós precisamos entender. Por que as pessoas compartilharam muitas vezes esse versículo? Porque na verdade esse ano, a situação que nós nos deparamos com pandemia, e o problema que a pandemia trouxe, as consequências da pandemia, porque não é só a doença que é terrível, que é horrível, que traz males, chega a trazer a morte, mas existem mais consequências que ela traz: desemprego, sofrimento, dúvida, as sequelas da própria doença. E a sociedade, no modo geral, ela entrou em crise, entrou em pânico, entrou em desespero. Então as pessoas começaram a compartilhar muito esse versículo também, porque isso aponta uma ideia de trazer a pessoa que vai receber, que vai ler aquele versículo, trazer aquela pessoa encorajamento. Que a pessoa que está meio que abatida, meio que numa situação de incredulidade, de dúvida, de receio, de medo, que a pessoa possa estar sendo encorajada, que ela possa crer, e pela fé crer e tomar coragem, ser encorajada a crer que, independente da situação, Deus continua sendo Deus. Mas qual que é o contexto aqui também? Isso aponta que as pessoas estão com medo, que as pessoas estão apavoradas, e que as pessoas estão numa situação de incredulidade. A pandemia trouxe muito isso, revelou muito isso no contexto de pandemia. Revelou corações incrédulos, aqueles que estavam num contexto envolvido com a religião, envolvido dentro de um contexto religioso, quando se depararam com o momento que você tinha que pegar a sua fé e pôr em prática, muitos se demonstraram incrédulos, outros se demonstraram com medo, outros se apavoraram. Mas esse versículo que serve sim para nós nos encorajarmos, para nós tomarmos por fé e cremos que Deus, Ele cuida de nós, Ele diz que pega pela nossa mão, Ele diz que nos dá força. Esse mesmo Deus, lá em Isaías 43:19, a palavra também nos dá uma outra garantia, uma promessa, que sim, você também pode pegar essa palavra pela fé e tomar para você, tornar ela como fosse para você, sua.
Porque ela diz lá em Isaías 43, no verso 19: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Aleluia. Uma promessa de Deus para nós aqui, de que Deus está fazendo algo novo. Algo novo está vindo às nossas vidas, aos nossos corações. Deus tem preparado algo novo. Algo novo significa o seguinte: eu ainda não vivi, eu ainda não experimentei, eu nunca vi isso, é novo. É novo. É algo novo. Eu nunca vivi essa verdade com Deus ainda, nunca experimentei isso ainda. Deus está fazendo algo novo. Mas temos que entender pela fé, crer pela fé, entender o que Deus está realmente dizendo para nós aqui. E Ele fala aqui: agora mesmo está saindo a luz, isso que eu estou fazendo em você. Será que vocês não percebem? Será que vocês não veem? E esse vem aqui, essa percepção não é uma percepção natural, porque é muito fácil crer em Deus quando nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Essa percepção é espiritual, é discernir pelo Espírito e entender que Deus está fazendo algo novo. Porque a realidade natural está dizendo para nós o contrário. Está indo contra essa palavra. Mas quando pela fé eu creio, eu recebo e eu entendo. E ele diz aqui uma coisa que nós precisamos entender. No final do versículo ele fala o seguinte: eis que porém um caminho. Eis que vou pôr um caminho. Mas vou colocar esse caminho aonde? No deserto. É no deserto que eu vou pôr esse caminho. Ou seja, a tribulação, a dificuldade existe, está aí. Mas Deus, que continua sendo Deus, Ele mesmo no meio do deserto, Ele coloca um caminho. No meio do deserto. Ele diz mais: em rios, nos lugares áridos. Ou seja, não são rios em lugares arejados, lugares... Não. São nos lugares áridos, naquela situação difícil que de repente você viveu, está vivendo. Deus pega aquele lugar árido, seco, e coloca rios. Rios. Deus está colocando rios em lugares áridos, em lugares secos. Aquilo onde há sequidão, Deus está colocando rios. E um caminho em meio ao deserto. Porque no deserto, quando você olha o deserto, você não consegue saber para onde você vai. E Deus está dizendo para nós hoje: mesmo no meio do deserto eu os guio. Eu coloco um caminho, eu irei dar direção e estou cuidando de vocês. Nós temos que crer nessa palavra, ter confiança que Deus está falando conosco, porque se nós cremos no nosso coração, nos apropriarmos pela fé, algo novo Ele fará. Aleluia. Pode vir pandemia, pode acontecer o que acontecer, Deus é Deus e continua sendo Deus, porque é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é eternamente. Deus, obrigado Deus, graças te damos porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, e é o único Deus de todos os deuses que se chamam de Deus, que não são deuses na verdade, deuses com D minúsculo, mas é o único Deus que nos garante e dá uma promessa como essa. Ações e graças. Nos Estados Unidos, eles celebram ações e graças. Lá é um feriado específico. É a última quinta-feira do mês de novembro. Eles celebram ações e graças. É um dia de ações e graças. Nos Estados Unidos isso é tão forte, é tão importante, que esse feriado de ações e graças nos Estados Unidos é mais importante, tem mais força do que o próprio Natal e do que o próprio Ano Novo. O americano, ele entende isso, porque o motivo deles celebrarem, estabelecerem isso como um dia específico de celebração, de alegria, de feriado, de ações e graças, é porque eles agradecem, é um dia deles agradecerem a Deus pelas colheitas. Antigamente, quando isso começou lá atrás, lá no início da nação deles, dos Estados Unidos, eles se depararam numa situação muito difícil.
de escassez, de falta de comida. E eles começaram a plantar numa situação muito difícil, e de uma forma que eles creem, e eu também creio que a mão de Deus estava agindo naquela situação, de uma forma poderosa. Deus deu uma boa colheita para eles, uma boa colheita. Então aquela situação de dificuldade que eles tinham, de retenção, de fome, foi superada, porque Deus os agraciou e deu uma grande colheita. E para eles se alegrarem, o que eles fizeram? Eles pegaram parte daquela colheita, aquela provisão que Deus tinha liberado sobre a vida deles, e eles se juntaram com as suas famílias e com as pessoas daquele local, e fizeram grandes banquetes, fizeram grandes mesas, e começaram, e chamaram as pessoas do local, os colonos, as pessoas ali, para comerem juntos, para agradecer. Era um motivo de agradecimento. Eles tinham no seu coração a gratidão, porque Deus tinha dado a provisão a eles. E desde então, nos Estados Unidos, eles começaram a celebrar esse dia. Hoje é evidente que nem todos celebram esse dia de ações de graças porque tiveram uma colheita de produção da agronomia, não. Mas a colheita hoje se expandiu no entendimento, porque eu posso colher pelos frutos do meu trabalho, eu posso colher pelos frutos da minha família, por aquilo que Deus tem cuidado de mim. Então eles são gratos, eles celebram uma gratidão. E o que eles fazem nesse dia? Eles se juntam nas casas, com as suas famílias, e com as pessoas mais chegadas, com as pessoas mais próximas, não é qualquer um. E eles fazem uma grande mesa, um grande banquete. Lá eles até tem uma tradição, que é a tradição do Peru. O dia que eles comem o peru é o dia das ações de graças, e eles fazem uma mesa farta de gratidão, de alegria, e é um motivo deles estarem ali celebrando a bênção de Deus, a graça de Deus. Esse é o motivo de nós estarmos agradecendo, e hoje é o motivo que nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez por nós. Hoje é um dia de você entender a colheita que Deus providenciou para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E eu quero ler o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças, com ações de graças. E aí no verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uau! Toda vez que eu tenho um coração agradecido, que eu tenho um coração que eu estou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim, por tudo aquilo que Ele é, isso faz com que a paz de Deus, que excede todo entendimento, me guarde a minha mente em Cristo Jesus. Ações de graças. Você não precisa fazer nenhum sacrifício, você não precisa fazer nada que por obrigação. Você não precisa trazer uma oferta especial, não, você só precisa ter um coração grato, ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Nenhum ser humano consegue entender, compreender, discernir a paz de Deus, porque ela suplanta todo conhecimento humano, e essa paz nos guarda, porque nós antes chegamos diante de Deus com ações de graças, gratidão. Em Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, olha o que está escrito: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças.
quanto mais nós vamos caminhando e conhecendo a Cristo, mais ações de graças nós ofertamos, porque é uma forma surpreendente, nós não conseguimos entender e compreender o quão grande é esse amor que nos alcançou, essa graça que chegou até nós, e quando nós vamos nos deparando, conhecendo isso mais, as nossas ações de graças vão crescendo, mais grato eu sou, porque mais eu vou entendendo da onde eu estava, da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou. No mesmo livro de Colossenses, no capítulo 4 agora, no verso 2. Olha o que ele diz. Continuem a orar. Não parem. Vigiando em oração com ações de graças. Aqui existe uma direção às nossas vidas. Porque não é só oração, aonde muitos de nós falhamos. Muitos chegam até mim, já falaram isso para mim em diversas situações, diversas oportunidades. Várias pessoas já chegaram para mim, estão passando uma situação difícil, uma situação complicada para eles, um grande problema. E as pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, mas eu orei, eu estou orando. Será que Deus não me ouve? O problema é que nós às vezes, aspas, só oramos. Ué, mas não é suficiente? Não, porque a oração, se ela não for acompanhada de vigilância, e vigilância de ações de graças, significa o seguinte, toda vez que eu oro, toda vez que eu dou diante dEle, na presença dEle, e se eu peço alguma coisa, e eu já agradeço por aquilo, eu estou dizendo para Deus assim, Deus, eu creio em você, eu confio em você, por isso eu te dou graças. Agora qual que é o problema? O que mata, o que destrói, o que rompe, o que quebra a oração, é porque às vezes nós oramos, mas às vezes o ato seguinte, ou muito próximo disso, ao invés de nós agradecermos, tivermos um coração de gratidão, nós temos uma postura de murmuração, de rebelião, nós colocamos nossa incredulidade, nós oramos, mas ao mesmo tempo depois duvidamos, será? Será? Ou às vezes murmuramos, Deus me deu um emprego, aí Deus dá, aí você começa a trabalhar, nossa que coisa horrível, destrói, quebra, rompe. Quando nós somos novos, nós oramos, Deus não me deu um marido, me deu uma esposa, e aí Deus dá, aí passa um tempo do casamento, que meleca. A gente destrói, a gente quebra o processo da bênção nas nossas vidas. Mas nós temos que vigiar, nós temos que orar e vigiar, dando graças, dando graças, dando graças, dando graças, porque ações de graças, ela demonstra para Deus que eu estou confiando nele, que a minha fé está nele, e que eu sei que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa, e que ele é bom, e que ele me ouviu. Obrigado, Deus. E se você não me atender, Deus, obrigado. Graças te dou, porque o Senhor me guardou, me livrou. Porque não era aquilo que era para eu ter. O Senhor me livrou. Eu na minha insensatez, às vezes na minha tolice, às vezes até por engano, pedia uma coisa que na verdade não estava na sua vontade. Por isso, obrigado, porque o Senhor não me deu, porque o Senhor acabou me livrando, me guardando, porque se o Senhor me desse aquilo, com certeza eu ia me perder. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me livrou, o Senhor livrou de mim mesmo, do engano do meu coração. Então, quando nós oramos, nós temos que estar vigilantes com ações de graças. Ações de graças. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Deus. Os meus olhos naturais não veem nada. As minhas mãos não conseguem apalpar nada. Mas eu sei, porque sei pela fé, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor está me direcionando, que o Senhor está me livrando, que o Senhor está me protegendo. Obrigado, Pai.
Obrigado, Deus. Uau, isso tem um poder em Deus. Isso tem um poder no mundo espiritual. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18, fala assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Encher do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para assim, não se enche no vinho, que isso vai trazer só confusão, devassidão, problema, mas enchei-vos do Espírito, e fale entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, sempre dando graças a Deus por tudo. E é evidente que esse tudo aqui, nós precisamos ter uma compreensão, uma revelação, um entendimento sobre esse tudo aqui. Esse tudo não é um tudo literal, no seguinte sentido: eu não vou dar graças a Deus porque aconteceu uma destruição, um acidente e pessoas morreram. Eu não vou agradecer a Deus: oh Deus, obrigado porque aquelas vidas morreram. Não, é evidente que a gente não agradece a Deus pelo mal. O que te agradece a Deus é pela soberania dEle. Porque assim, Deus, eu não sei o que o Senhor fez, mas eu sei que o Senhor está direcionando tudo. Por isso eu te agradeço. Eu não consigo entender. Na verdade, a minha mente, o meu coração, até às vezes se confunde. Mas eu sei, e pela fé, que o Senhor está controlando tudo. Te dou graças, porque o Senhor controla todas as coisas. Todas. Te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Te louvo pela tua soberania. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é soberano. Soberano o Senhor é na minha vida. Deus, o Senhor está acima da pandemia. O Senhor está acima dos efeitos dessa doença. Deus, eu te agradeço porque eu sei que a sua soberania está acima de todas as coisas. E eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu te louvo, Deus. Sabe, ações e graças tem que ser uma coisa tão real, tão verdadeira, tão genuína no nosso coração, que até seres espirituais dão graças, dão ações de graças a Ele. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aleluia. Até os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, aqueles seres que lá no livro de Apocalipse fala sobre eles. A Bíblia diz que eles chegam diante do trono, se rendem, se prostram, e eles dizem: louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força sejam a Ele, ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Se eles, os seres espirituais, dão ações de graças, como nós não podemos fazer isso? Quem somos nós para não darmos graças a Deus? Seremos graças ao nosso Senhor, que nos salvou, que nos resgatou. A Bíblia diz que Ele nos transportou do poder, do domínio, do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Eu tenho motivo para agradecer a Deus. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Essa palavra, ações de graças, no original, no original é a palavra Eucaristia.
que significa agradecimento, gratidão, ação de graças. E ela significa literalmente o seguinte: ação de graças para a graça de Deus. Ações de graças para a graça de Deus, porque a graça de Deus me alcançou, então eu dou graças a Ele, porque a graça dEle me alcançou. Eu dou graças ao meu Deus, porque a graça dEle me alcançou. Eu não merecia, eu não fiz nada, pelo contrário, a Bíblia diz que eu era inimigo dEle, e mesmo diante dessa inimizade, Ele olha para mim, olhou para você, e nos chamou, nos resgatou, e nos trouxe para a condição de filhos, filhos de Deus. Ações de graças pela graça de Deus. Aleluia, aleluia. Deus, obrigado, Senhor Deus, obrigado, Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ali tem algumas coisas que ele vai tratando, mas a partir do verso 16 ele fala assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 16: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essas coisas aqui, estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, são ações que nós devemos ter, é um imperativo, não é Deus que faz em nós, somos nós que fazemos a Ele, são ações minhas para com Ele. Eu estou alegre nele, eu oro para Ele, eu dou graças a Ele. São coisas que eu, por entendimento, compreensão, entendendo quem Ele é, o que Ele faz, eu me chego diante dEle alegre, oro sem cessar e dou graças em tudo a Ele. E a Bíblia diz aqui, está afirmando para nós que isto é a vontade de Deus para nós. É vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus não é que você tenha um mega carrão importado, uma mega mansão, um grande sítio, uma grande casa na praia. Deus pode fazer isso? Pode. Mas essa aí não é efetivamente a grande, efetiva, real vontade de Deus. A vontade de Deus é que o nosso coração esteja diante dEle alegre, e em tudo nós possamos dar graças. Graças, desde a pequena situação até uma grande coisa. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 1, a partir do verso 1, antes de tudo, está escrito assim: pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós temos que estar diante de Deus sempre, sempre, com ações de graças, com orações, com súplicas e ações de graças, e não somente pelos nossos, não somente por aqueles que nós amamos, não somente pela nossa família, pelos nossos amigos, mas a Bíblia está dizendo para nós aqui, até para aqueles que estão postos em autoridades, investidos em autoridade. E ele fala, por quê? Por que isso, temos que fazer isso? Porque com isso nós vamos gerar uma vida tranquila e mansa. E a Bíblia fala aqui que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos que ter um coração grato. E eu quero convidar você a ler comigo agora
Salmos 100. O Salmo 100. Eu quero convidar você a ler comigo. Salmo 100. Olha o que ele diz aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Entrai por portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, que nós possamos celebrar o Senhor com júbilo, que nós possamos estar servindo a Ele com alegria, apresentando diante dEle com cântico de alegria, de louvor, de adoração, de gratidão. Deus, obrigado. E Ele fala a mais aqui: sabei que o Senhor é Deus, Ele é Deus, e foi Ele quem nos fez. Só isso já é motivo para nós agradecermos a Ele pela eternidade. Foi Ele que nos fez, e dele somos povo e rebanho do seu pastoreio. Ele cuida de nós, somos ovelha do rebanho dele, e Ele cuida de nós. Ele cuida, fazemos parte do pastoreio dele. Ele cuida, e Ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, e render-lhe graças, e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Não é que Ele será, Ele é, faz parte da natureza de Deus. Isso é inserido no contexto de ser Deus. Deus é bom, faz parte daquilo que Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Você tem motivos para agradecer a Deus? Alguns motivos eu posso dizer para você aqui já. Você tem motivo para agradecer a Deus por causa disso mesmo que nós lemos, pela vida que Ele nos deu. Foi Deus que nos concedeu a vida, foi Ele que nos fez, Ele nos deu a vida. Isso é motivo para nós estarmos sempre gratos a Ele. Nós podemos agradecê-lo também pela família que Ele nos colocou. Nós sabemos que por vezes a nossa família não está ajustada, perfeita, caminhando de uma forma plena, mas mesmo assim foi Deus que nos colocou ali. Obrigado, Deus, pela minha família. Quando nós começarmos a agradecer a Deus pela nossa família, muitas coisas irão mudar. Temos motivos também de agradecer a Deus pela salvação, porque a Bíblia diz que nós estávamos perdidos em nossos pecados, nossos delitos, e Ele nos salvou. Deus, obrigado pela salvação, obrigado, Jesus, pelaquela obra na cruz, obrigado, Jesus, porque aquela obra me alcançou. E eu não mereci nada por isso, eu não fiz nada, mesmo assim me alcançou. Eu posso agradecer a Deus pela libertação. Eu era escravo do pecado, a Bíblia diz, e Deus me libertou. Eu posso agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas dádivas, pelo favor. Eu tenho tantos motivos a agradecer a Deus, e eu creio que você que está me assistindo também, se você parar um pouquinho para refletir, você vai entender, vai compreender que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. E que nós possamos ser um povo
que anda rendendo graças a Ele, porque um povo que rende graças é um povo que está firme, fiel, alegre, constante, prosseguindo para o alvo, porque crê de todo o coração que Deus é soberano e está cuidando de todas as coisas. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, ter um coração grato a Deus, e que essa gratidão possa fazer com que Deus possa estar se alegrando com a sua vida, em nome de Jesus. Amém.